Muito bem. Então, eu quero já te chamar a abrir a sua Bíblia em Jonas, livro de Jonas, capítulo 3. Nós vamos hoje continuar a nossa série de mensagens de fevereiro, certo? Em fevereiro, nós temos falado sobre essa série de mensagens que se chama Homem ao Mar. E nós temos meditado no livro de Jonas e aprendido, entendido do Senhor aquilo que Ele quer de nós e aquilo que Ele revela sobre nós a partir das palavras que nós encontramos nesse livro. E nós temos aí falado dessa história desse profeta tão famoso e tão controverso. E para começar, enquanto você encontra em Jonas capítulo 3, eu tenho uma notícia boa e uma ruim para você. Qual você quer primeiro? Vou começar pela ruim. A ruim é que hoje você vai ouvir o pior sermão do mundo. Tá? É que é isso, pastor, você não preparou? Não, fica tranquilo, calma, que vem a notícia boa. A notícia boa, no caso, é que não sou eu que vou pregá-lo. Porque quem pregou o pior sermão do mundo foi Jonas. E não se preocupa não, que eu não estou desmerecendo o profeta ao falar isso. Jonas pregou o pior sermão do mundo e ele queria fazer isso. Tá? Ele fez de forma proposital. Não estou falando que Jonas era um pregador ruim, mas no mínimo eu estou dizendo que ele queria ser um. E nós vamos ver como isso acontece no capítulo 3 aqui do livro de Jonas. Você vai entender o que eu estou dizendo à medida que nós lemos esses versículos. Então vamos nos colocar agora a ler a palavra do Senhor, Jonas capítulo 3, a partir do versículo 1 até o fim do capítulo. Assim diz esse livro. A palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez, dizendo: levante-se, vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu lhe darei. Jonas se levantou e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito importante diante de Deus. Eram necessários 3 dias para percorrê-la. Jonas começou a percorrer a cidade, caminho de um dia, e pregava, dizendo: ainda 40 dias e Nínive será destruída. Os ninivitas creram em Deus. Proclamaram um jejum e vestiram roupa feita de pano de saco, desde o maior até o menor. Quando esta notícia chegou ao rei de Nínive, ele se levantou do seu trono, tirou seus trajes reais, cobriu-se de pano de saco e sentou-se sobre cinzas. E mandou proclamar e divulgar em Nínive o seguinte: por mandado do rei e dos seus nobres, ninguém, nem mesmo os animais, bois e ovelhas, pode comer coisa alguma. Não lhes deem pasto, nem deixem que bebam água. Todos devem ser cobertos de pano de saco, tanto as pessoas como os animais. Então clamarão fortemente a Deus, e se converterão cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe, talvez Deus se volte e mude de ideia, e então se afaste do furor da sua ira, para que não pereçamos. Deus viu o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus mudou de ideia quanto ao mal que tinha dito que lhes faria e não fez. Vamos orar ao Senhor? Feche seus olhos, ore a Deus, peça que Ele fale ao seu coração nessa manhã. Senhor, nós nos aproximamos da Tua palavra com temor agora e com o coração necessitado de sermos ministrados pelo Teu Espírito. Quero pedir ao Senhor, Deus, que os nossos ouvidos sejam completamente abertos, que a palavra que será pregada seja completamente fiel àquilo que o Senhor quer ministrar ao nosso coração. E que assim nós sejamos transformados pela verdade que lemos e pela ação do Teu Espírito nos nossos corações, Deus. Essa é a nossa oração nessa manhã. Peço que o Senhor me use com graça para abençoar a Tua igreja. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, nas últimas semanas, nós temos falado então sobre o livro de Jonas. E está
na temática central desse livro, o fato de que Jonas recebe de Deus uma missão. E qual é a missão que ele recebe? É a missão de se dirigir a uma cidade, a cidade de Nínive, e de pregar ali a palavra que Deus estava lhe dando. E enquanto nós observamos essa história nos últimos 2 domingos, nós percebemos que de Jonas há uma intensa resistência a essa missão. Nós vimos a sua resistência, nós vimos a sua desobediência, e nós sabemos também dos problemas que Jonas encontra no caminho da desobediência que ele percorre quando escolhe não ouvir e não obedecer a palavra do Senhor. Até aqui, então, enquanto nós cobrimos esses 2 primeiros capítulos de Jonas, nós já percebemos quão profunda é a rebelião do coração humano. Nós já vimos sinais também da disciplina de Deus na vida de Jonas e na sua história. E nós já vimos sinais também da misericórdia de Deus. E hoje, no texto que nós lemos, nós chegamos então em um trecho que estamos situados na passagem da metade do livro. Já aconteceu metade da história no ponto que nós estamos lendo. E agora, finalmente, Jonas resolve obedecer. Já no meio da história, ele resolve finalmente fazer aquilo para o qual o Senhor lhe havia designado. E ele se coloca no caminho da obediência. A obediência de Jonas, no entanto, ela não é muito simples. Ela é uma obediência cheia de tensão. Ela é uma obediência que está permeada ali por conflitos internos no seu coração. Jonas obedece não porque ele quer, ele obedece porque ele precisa obedecer. E enquanto isso, tanto Jonas como nós podemos aprender sobre a dinâmica da interação da justiça de Deus e da misericórdia de Deus. E esse é um dos temas principais dentro desse livro. E em meio a esse enredo tão conflituoso, porém, existe algo que não pode passar por nós desapercebido nesse livro. Existe um ponto de repetição na estrutura desse livro que é muito importante, as coisas orbitam em torno dele. E esse ponto é a palavra de Deus. É assim que esse livro começa, não é verdade? Esse livro começa dizendo que a palavra do Senhor veio a Jonas. E essa é a missão que Jonas recebe. O livro inteiro está girando em torno dessa missão que Jonas recebe de ir pregar a palavra de Deus. E no capítulo 3, novamente, nós estamos orbitando em torno dessa temática, da palavra que Jonas recebe e da palavra que deve ser pregada. Porque é através da palavra que Jonas recebe e deve ser pregada que as realidades a respeito da rebelião humana serão transformadas, serão impactadas. E Jonas é designado aqui como aquele responsável por carregar essa palavra, como esse agente que irá entregar a palavra que recebe do Senhor como profeta. Mas diferente da maioria dos profetas, Jonas cumpre a sua missão contra a sua vontade. Ele não tem prazer no que ele faz, e assim ele se posiciona quase que como um obstáculo para a própria missão que ele deveria cumprir, administrando o mínimo possível da palavra de Deus que ele havia recebido para se considerar que a missão estava cumprida. E assim, no conflito de Jonas com a palavra que ele carrega, nós podemos perceber uma beleza sobre a palavra de Deus. Nós podemos entender a beleza de que a palavra não depende do mensageiro, mas depende do Deus da palavra. Jonas é enviado com uma missão. Deus queria cumprir a missão através de Jonas, mas a missão não depende de Jonas. A resposta à pregação não depende de Jonas, mas depende do Deus da palavra, e não do profeta que carrega a palavra. E assim nós aprendemos aqui algumas formas pelas quais a palavra de Deus toca, altera, transforma a nossa realidade. E eu quero mostrar para você, a partir dessa passagem, então, 3 elementos que nos mostram a palavra alterando a nossa realidade. E a primeira verdade sobre a palavra de Deus que nós aprendemos aqui é: a palavra do Senhor nos confronta. Guarde isso, porque isso é um ensinamento difícil, principalmente para a nossa geração.
principalmente para os homens que pisam sobre essa terra no dia que se chama hoje. A palavra do Senhor nos confronta. Veja os versículos 1 a 3, que dizem assim: a palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez, dizendo: levante-se, vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu lhe darei. Jonas se levantou e foi a Nínive segundo a palavra do Senhor. Se você é um leitor atento e familiarizado com o livro de Jonas, você vai perceber que as primeiras palavras do capítulo 3 são muito semelhantes às primeiras palavras do capítulo 1. Há aqui um paralelo entre o que está acontecendo, porém com algumas pontuais diferenças. A essência de ambos os trechos é a mesma e ela pode ser expressa por aqueles 3 verbos que eu ressaltei a vocês no nosso primeiro sermão dessa série de mensagens. A essência da mensagem é resumida por levante-se, vá e pregue. Qual é a missão de Jonas? Pregar. E para pregar, Jonas deve então se levantar e ele deve ir. Existem, porém, detalhes interessantes quando nós observamos algumas alterações entre aquilo que está dito no primeiro capítulo e aquilo que está dito no terceiro capítulo. No primeiro capítulo, quando Deus se dirige a Jonas, ele diz: levante-se, vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. 2 elementos não vão se repetir no capítulo 3. O primeiro, dependendo da tradução que você está usando, você não vai perceber. Mas existe uma mudança de preposição no hebraico aqui. De aleija, que carrega uma ideia mais negativa. Uma ideia de pregue contra ela, para eleija, que traz uma ideia mais ambígua, mais aberta. Onde, apesar da NAA, por exemplo, continuar traduzindo como contra ela, poderia ser traduzido por pregue a ela. Isso por si só significa muito pouco, mas isso deve ser interpretado dentro do contexto que nós estamos lendo. Então, na primeira vez que Jonas ouve a palavra do Senhor, Deus diz que Jonas irá pregar, porque a maldade de Nínive havia subido diante da sua presença. Repare que na segunda vez Deus não repete essa razão. Deus não repete essa parte que ele havia dito na primeira vez. Ele apenas diz: pregue a ela a mensagem que eu te darei. E essa mudança no discurso, ela poderia passar desapercebida por nós, se não fosse o fato de que nós estamos lidando com um material, que é o livro de Jonas, que é extremamente rico do ponto de vista literário, que é cheio de ironias. Então isso deve despertar a nossa atenção para os detalhes desse livro. E também o fato de que nós sabemos tudo o que acontece entre esses 2 eventos, o primeiro sendo situado no capítulo 1 e o outro situado no capítulo 3. Nós sabemos que entre esses 2 eventos muita coisa acontece, porque entre esses 2 eventos Jonas não vai ao fundo do poço, Jonas vai ao fundo do mar, por sua revolta diante da possibilidade de arrependimento dos ninivitas. E diante disso, o primeiro discurso de Deus a Jonas, que era evidentemente mais contrário a Nínive, a ênfase estava no estar contra a Nínive, agora ele é levemente suavizado em favor de Nínive. É como se Deus estivesse confrontando a Jonas. E através desse confronto, ensinando a ele algumas lições. Deus está tornando a mensagem que ele está dando a Jonas um pouco mais difícil do profeta obedecer. Da primeira vez, Deus está falando: você vai pregar contra ela, a maldade dela subiu diante da minha presença. Nós sabemos o que aconteceu, Jonas desobedeceu, Jonas foi parar no fundo do mar, e depois de tudo isso, ele é cuspido, ele se coloca no caminho da desobediência, a palavra do Senhor vem de novo, muito parecida com a primeira vez, no entanto agora, Deus está falando: pregue a ela o que eu vou te falar. É como se a segunda vez se tornasse mais difícil de obedecer do que a primeira. E com isso, Deus está colocando Jonas à prova e confrontando Jonas com as realidades que estavam dentro do seu próprio coração, com a realidade do seu pecado.
com a realidade da dureza da sua rebelião. E é isso também que a palavra faz conosco. Alterando a nossa realidade, ela nos confronta com o nosso pecado. Outro detalhe é que há uma ênfase de que Jonas deve falar aquilo que ele recebeu de Deus. A palavra de Deus para Jonas é: você vai falar aquilo que eu te disser para você falar. Não importa se você quer ou não quer, se você gosta ou não gosta, se os ouvintes vão querer ouvir ou não vão querer ouvir, a sua missão é falar o que eu estou te mandando falar. É isso que Deus diz a Jonas na segunda vez. A palavra de Deus confronta primeiro a Jonas, mas não apenas a Jonas. Apesar da segunda vez na qual a palavra do Senhor vem a Jonas carregar esses aspectos que citamos, a missão de Jonas não muda. A missão de Jonas continua sendo a mesma. Ele está sendo enviado para pregar em Nínive, ele está sendo enviado para pregar contra Nínive. A palavra que confrontou a Jonas é a mesma palavra que vai ser apresentada diante daquele povo de Nínive para confrontá-los também com a realidade do seu pecado. E nós precisamos entender que nós não somos chamados a pregar e nem a ouvir o que queremos, o que agrada o nosso coração. Nós somos chamados a pregar e a ouvir a palavra de Deus, ainda que isso signifique sermos confrontados. Nós precisamos entender que o confronto de Deus é um gesto de amor, que não nos entrega ao nosso próprio caminho, ao nosso próprio pecado e dureza de coração, mas que nos desperta para as realidades do veneno do pecado no nosso coração. E isso é uma verdade difícil para a nossa geração dodói entender. A realidade que a palavra de Deus é uma palavra que nos confronta. A verdade de que o amor de Deus pode ser revelado no confronto da sua palavra. Eu lavo muitas vasilhas, meus irmãos. Eu moro sozinho, tenho que lavar um tanto de xícara, de prato. E aí, enquanto eu estou cozinhando, enquanto eu estou lavando... Não, eu acumulo as vasilhas, elas estão falando que é só um. Mas eu lavo várias vasilhas, tenho que fazer ali alguns alimentos. E aí, nesse tempo, eu faço uma coisa, que é eu coloco alguns vídeos no YouTube para eu ouvir, né? E aí o YouTube, há umas 2 semanas atrás, ele me recomendou um vídeo de um cara que tem um ministério muito peculiar, bem diferente. O ministério do cara é o seguinte: ele vai a igrejas progressistas. Se você não entende o que é isso, eu vou trazer para você. São igrejas que abandonaram a palavra do Senhor, que se colocam a defender coisas como, por exemplo, o aborto, ou a causa LGBT e afins. Ele vai a essas igrejas e ele assiste o culto. E aí, depois de assistir o culto, ele se dirige à liderança da igreja. E ali ele pede para conversar e ele começa a fazer perguntas. Ele faz perguntas sobre o que eles creem, ele faz perguntas sobre a palavra de Deus. E de repente aquelas pessoas começam a entrar em contradição, em conflito. E aquelas pessoinhas doces que receberam ele na porta da igreja, cheias de amor, que disseram coisas como: nós estamos aqui para honrar as suas crenças e apoiar a sua espiritualidade. De repente aquelas pessoinhas se tornam monstros. Começam a gritar, começam a empurrá-lo, chamam a polícia para ele. Simplesmente pelo fato de que ele começa a fazer perguntas. E essas perguntas, que são baseadas na palavra de Deus, geram confronto. E por quê que tudo isso acontece? Porque, como eu te disse, essas pessoas e essas igrejas abandonaram a palavra de Deus, porque não suportam o confronto dessa palavra. Então, eles relativizam a mensagem e eles confundem amor com aceitação ou aprovação. E dizem coisas do tipo: essa é a sua interpretação, mas existem várias. Ora, meu irmão, existe uma só palavra e uma intenção no autor quando escreve. Se existem várias interpretações erradas. E o nosso desafio é entender o que a palavra de Deus está nos dizendo como a interpretação certa, aquilo que é a intenção do autor. E não distorcer a palavra conforme a nossa conveniência. Mas é isso que muitas igrejas, infelizmente, têm feito, se é que nós podemos chamar esses ambientes de igrejas. A palavra de Deus nos confronta. E diante desse confronto que nós vemos na palavra, Jonas recebe uma segunda chance. E o que mudou entre o capítulo 1 e o capítulo 3 de Jonas é que, apesar
da palavra de Deus continuar o confrontando, ele aprendeu no capítulo 2 uma verdade muito importante. Ele aprendeu que o fim da desobediência é a morte. E por isso, Jonas, agora sabendo que a sua desobediência o levará à morte, resolve tomar o caminho da vida. Ainda que esse caminho lhe seja doloroso. E se você está aqui hoje, reunido conosco, ouvindo essa palavra, eu quero dizer que você também está recebendo uma segunda chance. Uma segunda chance de ser confrontado com a verdade da palavra de Deus, uma segunda chance de rever os seus caminhos, de sair do caminho da morte, de tomar o caminho da vida, ainda que isso lhe doa. Ouça a palavra de Deus quando a palavra de Deus o confronta. Nós devemos ser vulneráveis diante da palavra de Deus e não vivermos como as ideias do nosso tempo que confundem amor com aprovação. É porque Deus nos ama que Ele nos confronta. É porque Deus nos ama que Ele nos tira do caminho de morte e nos leva para o caminho da vida. E assim nós vemos acontecer no livro de Jonas. A palavra de Deus, no seu confronto, nos leva ao segundo ponto que eu quero que você entenda nessa manhã. A palavra do Senhor nos alerta. Guarde também essa verdade. A palavra do Senhor nos confronta. A palavra do Senhor nos alerta. Veja a segunda parte do versículo 3 e o versículo 4. Ora, Nínive era uma cidade muito importante diante de Deus. Eram necessários 3 dias para percorrê-la. Jonas começou a percorrer a cidade, caminho de 1 dia, e pregava dizendo: ainda 40 dias e Nínive será destruída. Posso receber então a palavra de Deus, a palavra do Senhor. Mais uma vez, Jonas, ele decide se colocar no caminho da obediência. Ele se levanta, assim como nós pensamos naqueles 3 verbos, e ele vai. E agora ele vai para o lado certo. No entanto, a obediência de Jonas, ela não é uma obediência com alegria. O que se torna bastante evidente para nós no capítulo 4 de Jonas. Mas, já aqui no capítulo 3, nós percebemos rastros desse conflito, rastros dessa tensão que estava no seu coração. Na segunda metade do versículo 3, nós somos informados que Nínive, e aí na tradução da NAA, era uma cidade muito importante diante de Deus. Mas o que isso significa? Isso significa que Deus ficava impressionado com Nínive e falava: nossa, como eles são poderosos, nossa, como eles são grandes. Claro que não. Deus não estava impressionado com o tamanho de Nínive. Uma tradução talvez mais precisa do que está acontecendo aqui fosse: Nínive era uma cidade muito importante para Deus. No capítulo 4, se torna mais claro o que isso significa. O que significa Nínive ser importante para Deus, quando nós vemos as palavras de Deus para Jonas, nos versículos 10 e 11. Quando Deus vai dizer assim para Jonas: você tem compaixão da planta que não lhe custou nenhum trabalho. Você não a fez crescer. Numa noite ela nasceu, na outra ela desapareceu. E você não acha que eu deveria ter muito mais compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas que não sabem distinguir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? Nínive ser importante para Deus significa que Nínive era alvo do seu afeto, que Nínive era alvo do seu amor como Deus criador. E esse amor de Deus por Nínive é exatamente aquilo que perturba Jonas, aquilo que tira o sono de Jonas, porque ele está pensando como Deus pode amar esses estranhos violentos. E isso causa um impacto em Jonas, e eu vou te dizer que ele não estava errado em ficar impactado por isso. O que ele não deveria ter deixado passar é o escandaloso fato de que Deus também o amava. Homem estranho e violento. O que eu e você não podemos deixar passar é que, se é escandaloso o fato de que Deus vê os ninivitas como objeto da sua compaixão, Deus nos vê como objeto da sua compaixão. Homens estranhos e homens violentos. Porque a palavra do Senhor nos diz que Deus nos amou quando nós ainda éramos pecadores. Vemos isso em Romanos, capítulo 5, versículo 8.
Mas Jonas, carregando essa ambiguidade e esse conflito no seu coração, mas reconhecendo que a sua desobediência leva à morte, se vê sem escolhas, ele vai cumprir a sua missão. O texto nos diz, então, que para percorrer Nínive seriam necessários 3 dias. Jonas faz o seu trabalho em 1 dia. E não é porque ele era um cara super eficaz, super efetivo no seu ministério. Mas porque ele decidiu fazer o mínimo possível para considerar aquela missão cumprida. Não há no serviço de Jonas alegria, não há excelência, afinal, claramente, ele nem concordava com a missão que ele havia recebido. E assim, ele se aplica em sua última tentativa, quem sabe, a pregar o pior sermão do mundo. Já que talvez Jonas tenha sido o único pregador que não queria ter sido ouvido, que não queria a atenção dos seus ouvintes, que preferia nem ter pregado essa palavra. Mas já que ele tem que pregar, já que Deus mandou, então quem sabe um péssimo sermão não resolve a minha situação. Não há eloquência nem introdução, não tem desenvolvimento nem ilustração, a sua apresentação é do mínimo viável. Não há aplicação, não há conclusão. Jonas faz um péssimo sermão, ele faz apenas um alerta, e o seu alerta é: ainda 40 dias e Nínive será destruída. Quem sabe? Jonas não tem até dito isso entre um sussurro e outro, como de quem não deseja ser ouvido, e se perguntado o que disse, diz: nada não. Essa era a disposição de Jonas. Nínive será destruída. Por quê? Por quem? Como? Como evitar? E o que é que nós fazemos com isso? Jonas não explica nada. Afinal, o que ele queria de fato era que Nínive fosse destruída. Então, quanto menos ajudar, melhor. Mas Jonas não podia evitar uma coisa. Por mais rápido, por mais confuso, por mais obscuro que fosse o seu sermão, ainda assim, ele estava proclamando a palavra de Deus. E a palavra de Deus não depende do profeta, depende do Deus da palavra. Ah, Jonas, se você se lembrasse e soubesse o que Deus disse através de Isaías, quando ele escreveu: porque assim como a chuva e a neve descem dos céus, e para lá não voltam sem que primeiro reguem a terra, e a fecundem, e a façam brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come. Assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Quando a palavra do Senhor é pregada, não há obstáculo, não há pregador, não há profeta que possa impedir a palavra do Senhor de cumprir o seu propósito. Ninguém pode ser obstáculo ao propósito de Deus. Quando Jonas prega em Nínive, as suas palavras contêm um prazo: 40 dias. Por 40 dias e 40 noites choveu sobre a terra no juízo de Deus representado no dilúvio. Por 40 dias, o povo de Israel investigou a terra e, sendo encontrado no meio da sua infidelidade, por 40 anos, peregrinaram no deserto. Por 40 dias, Jesus jejuou, se apresentando no deserto para ser tentado. E assim nós percebemos que o número 40 na Bíblia tem um significado. Que o número 40 nos indica um período de provação, um período de teste, na iminência de juízo ou de aprovação. E ao pregar aquela palavra, Jonas abre uma contagem sobre a cabeça dos ninivitas. Ainda 40 dias e Nínive será destruída. O relógio está contando. A prova de Deus está sendo feita. E Nínive está sob a prova na iminência de sua destruição. Mas há, no entanto, um aspecto curioso nesse curto sermão. A palavra destruída, que vem do hebraico rafak, pode ser traduzida como destruída, como de fato o deve ser, neste sermão de Jonas.
No entanto, essa mesma palavra tem também um outro significado. E esse outro significado é alterada ou transformada. E assim, quando Jonas proclama aquelas palavras, Nínive está com seu destino traçado para Rafaq, para a destruição ou para a transformação. Mas algo acontecerá diante daquela contagem aberta sobre a cabeça dos ninivitas. A palavra do Senhor nos alerta para a consequência do nosso pecado. E hoje, enquanto você ouve a palavra de Deus nessa manhã, há uma contagem também aberta sobre as nossas cabeças. Há uma contagem que no seu final nos trará Rafaq, destruição ou transformação. Mas bendito seja Deus, porque a palavra do Senhor não só nos confronta, a palavra do Senhor não só nos alerta, como acabamos de ver, mas quero chamar a sua atenção para a terceira verdade que temos aqui. A palavra do Senhor nos transforma. Veja os versículos 5 e 6. Os ninivitas creram em Deus, proclamaram um jejum e vestiram roupa feita de pano de saco, desde o maior até o menor. Quando esta notícia chegou ao rei de Nínive, ele se levantou do seu trono, tirou os trajes reais, cobriu-se de pano de saco e sentou-se sobre cinzas. Jonas pregou apenas um dia em uma cidade que deveria ter tomado 3. Mas quando nós vemos os efeitos da sua pregação, nós percebemos que mais rápido do que o profeta é a mensagem que ele proclama. A palavra proclamada por Jonas corre mais rápido do que ele para cumprir a sua missão. Não porque foi longa ou curta, rasa ou profunda, clara ou misteriosa, mas porque ele estava a falar a palavra do Senhor. Ela tem um grande efeito sobre os ninivitas. Não há como ouvir a palavra do Senhor e nós sairmos ilesos. A palavra de Deus pode exercer sobre nós juízo, pode exercer sobre nós libertação, mas é certo que a palavra do Senhor trará sobre nós Rafaq, ou destruição, ou transformação. O pior sermão do mundo, pregado pelo profeta que não queria ser ouvido, de repente tem um efeito absolutamente contrário ao efeito desejado por ele. A sua mensagem corre às ruas, e pelas ruas sobe ao trono, e por onde ela passa vai deixando um rastro de arrependimento. Vai deixando um rastro de conversão. No sentido de que a palavra do Senhor gera transformação e o caminho dos seus ouvintes nesse texto e passagem muda. Mas o que significa essa conversão? Primeiro, ao observar o versículo 5, nós vemos que essa palavra gerou fé. Está escrito, os ninivitas creram em Deus. Aquele que inclina os seus ouvidos à palavra do Senhor, a palavra gera fé. E assim nós temos em Romanos, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Cristo. Quando os ninivitas ouvem a palavra proclamada do Senhor por meio de Jonas, eles creem. E às vezes, irmãos, nós pensamos que para vencer a nossa incredulidade, nós precisamos de satisfazer todas as perguntas que nós carregamos dentro da nossa mente. Mas não. A incredulidade não é vencida quando não existem mais perguntas. A incredulidade é vencida quando nós encontramos aquele a quem nós podemos fazer as perguntas sem medo das respostas, ainda que nós não gostemos delas. O sermão de Jonas passa longe de responder todas as perguntas. Mas apesar de o sermão do Jonas não responder muitas perguntas, os ninivitas creem. Eles creem na palavra que ouviram e agora eles sabem que são vistos. Sabem que existem olhos nos céus que atentam para o que eles estão fazendo.
As perguntas ainda poderiam ser muitas e deveriam ser muitas, mas o fato é de que a fé não veio na ausência de perguntas, mas na compreensão de que há alguém a quem eles podem fazer as perguntas, há alguém que eles podem interagir, porque esse o vê. A palavra de Deus, no entanto, ela não gera aqui apenas fé, ela gera também outra coisa. E o que é? Autoconsciência. No versículo 6, nós lemos que ao ouvir a mensagem de Deus, o que o rei fez? Ele se levantou do seu trono e ele se assentou sobre cinzas. Em outras palavras, o rei reconhece quem ele é. O rei reconhece que ele não é soberano, nem sobre o destino do seu povo, nem sobre o seu próprio destino, diante das palavras que tinham sido proclamadas na sua cidade. E por isso, esse rei agora sai do seu trono e entende que ele precisa que aquele Deus soberano estenda sobre ele misericórdia, e por isso reconhece o seu lugar se assentando sobre as cinzas, reconhecendo que ele é pó, e sobre o pó se assenta. É fácil para nós cobiçarmos reinos, fabricarmos tronos e desejarmos o governo das coisas, ainda que aquilo que desejamos o governo seja a nossa própria vida. Mas a verdade, meu irmão, minha irmã, é que nós somos pó. Essa é a verdade sobre nós, essa é a verdade sobre as nossas vaidades. A palavra de Deus nos desperta dessas ilusões e devaneios que tantas vezes nos absorvem, e nós somos lembrados de quem somos, e nós somos lembrados de que Ele é o Rei. De que Ele é o Rei de fato. De que Ele é o Rei que governa poderosamente sobre todos os homens e sobre todas as coisas. A fé e a autoconsciência, a fé nesse Deus que os vê, e a compreensão da diferenciação de quem eu sou e de quem Deus é, gera ou faz restar apenas uma opção, que é a mudança. De um lugar de humilhação e jejum, o arrependimento se concretiza na mudança. E no versículo 8, nós lemos que por decreto do rei, todos os ninivitas clamarão fortemente a Deus e se converterão, cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. A palavra de Deus nos exige que nós abandonemos os nossos maus caminhos e nós nos livremos da violência que há nas nossas mãos. E assim os ninivitas expressam, de dentro de uma angústia, de dentro de uma situação confusa e desesperadora, porque a sua destruição estava decretada, eles manifestam uma pergunta. E a sua pergunta é: quem sabe? Talvez Deus se volte e mude de ideia, e então se afaste do furor da sua ira, para que não pereçamos. E essa pergunta de um povo que vê a sentença vindo a galope contra si, quem sabe? É uma pergunta que deve nos trazer a consciência de algo muito importante. Deus não deve nada a ninguém, muito menos perdão ao pecador. Quem sabe? Porque Deus não deve nada a ninguém. Mas quem sabe? Deus sabe. E Ele sabe, e Ele nos revelou a extensão da sua misericórdia através do profeta Jeremias. Porque é através de Jeremias que nós lemos: no momento em que eu falar a respeito de uma nação ou de um reino, para o arrancar, derrubar e destruir, se essa nação se converter da maldade contra a qual eu falei, também eu mudarei de ideia a respeito do mal que pensava fazer-lhe. E assim, nós vemos em Jonas capítulo 3, versículo 10, a concretização das palavras que estavam escritas em Jeremias. Porque em Jonas 3,10 nós lemos:
Deus viu o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus mudou de ideia quanto ao mal que tinha dito que lhes faria, e não o fez. Quem sabe? Deus sabe. E é porque Deus sabe que Ele vai até Jonas, e Ele levanta Jonas e o conduz para essa missão. Porque quem sabe? Deus sabe. Será que Deus não sabia que os ninivitas se arrependeriam, se converteriam dos seus maus caminhos? É claro que Ele sabia. Até Jonas sabia. E Ele faz questão de deixar isso claro depois. Quando nós lemos que Deus se arrepende ou muda de ideia, essa é uma forma humana de se descrever uma realidade divina. Deus não se arrepende como nós, porque não há nada que Deus não saiba ou que possa fugir ao seu controle. Quando nós lemos que Deus muda de ideia, Ele não muda de pensamento. Ele muda a sua sentença depois de ter alterado a realidade. A palavra anunciada por meio de Jonas é: ainda 40 dias e Nínive será destruída. E essa palavra ela pode ser entendida pelo princípio de quem diz: esta é a consequência certa da realidade presente. Mas no próprio anúncio da realidade presente, Deus altera a realidade presente e logo o seu destino e a sua sentença. De forma que a própria pregação de Jonas é instrumento pelo qual ele traz a transformação daquele povo que ouve a sua sentença. E veja só que ironia, não? É a partir dessa mesma palavra que essa palavra se cumpre. Porque, como eu disse a você, Nínive foi Rafaq, transformada. E no anúncio de Jonas, da destruição, Nínive passa para a transformação. E a palavra de Deus nos transforma. E se havia qualquer incerteza por parte dos ninivitas que perguntam: quem sabe? Talvez Deus se volte, mude de ideia e então se afaste do furor da sua ira, para que não pereçamos. Se os ninivitas precisam perguntar do meio da sua angústia, do meio da sua incerteza, do meio da sua insegurança, quem sabe? Nós podemos hoje dizer: eu sei. Enquanto eles perguntam quem sabe, nós podemos dizer: eu sei que Ele aparta de nós o furor da sua ira, para que não pereçamos. Você pode dizer: eu sei. Eu posso dizer: eu sei. E a boa notícia para nós é que nós não podemos dizer somente eu sei, nós podemos dizer mais do que isso. Nós podemos dizer: eu não só sei, mas eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Eu sei. E eu estou bem certo. Por causa das misericórdias de Deus reveladas em Jesus Cristo. Eu sei, por causa de Cristo, que é o homem ao mar. Que é o homem que é lançado no mar da fúria e da ira divina, para que esse mar se encontrasse em calmaria e o nosso barco ancorasse em casa. A história de Jonas é a respeito da história de Cristo. É por isso que Jonas existe.
É por isso que Jonas faz o que ele faz, da forma como faz, para apontar para aquilo que o Senhor estava a fazer pelo seu povo, a fazer por nós. É por causa de Cristo que nós lemos todas essas histórias, que chamamos história da redenção. E quando nós vemos a ira de Deus revelada no livro de Jonas, nós devemos nos lembrar de como o Senhor aplacou a sua ira, encarnando, se fazendo homem como nós, e morrendo no nosso lugar, e ressuscitando para nos buscar. E nós hoje o estamos aguardando a sua volta, aguardando o tempo onde a nossa transformação será completa, onde nós encontraremos de novo essa dimensão ambígua dessa palavra hebraica que divide a transformação da destruição no mundo que será completamente destruído, mas transformado. No mundo que cairá, mas no reino que se estabelecerá. E naquele dia, a nossa história será dentro do tempo e do espaço separada para sempre. Meus irmãos, mais tarde, Nínive voltou aos seus maus caminhos. E ela foi destruída, como nós vemos no livro de Naum. Mas nós, em Cristo, somos convidados a uma jornada segura. A uma jornada que depende não daquilo que fazemos, mas daquilo que Ele fez por nós. Nesse destino seguro nós podemos encontrar a nossa paz. E hoje, assim como Jonas e assim como Nínive, nós recebemos a palavra do Senhor, que nos confronta, que nos alerta, que nos convida a abandonarmos os nossos maus caminhos e a depositar a nossa fé na obra inabalável de Cristo Jesus. E não se esqueça da verdade que aprendemos. Não há como sairmos ilesos diante da proclamação da palavra de Deus. Quando a palavra de Deus é proclamada, há uma contagem sobre nós. E a única maneira de nós vencermos essa contagem é através daquele que venceu ela por nós, Jesus Cristo, nosso Senhor. Que por 40 dias se colocou sobre a prova, se fazendo aprovado. E foi obediente até a morte e morte de cruz. E por isso, o meu destino e o seu destino não precisa ser mais a destruição, e sim a transformação. Se você está aqui nessa manhã, e você percebeu que você tem sido vencido e enfraquecido pelo pecado, que você tem vivido como um governante assentado sobre o trono da sua própria vida, mas você percebe que a verdade de Deus te chama para um caminho de transformação e não de destruição, eu quero te dizer que aqui na nossa igreja, você encontrará pessoas para te ajudarem na caminhada, para orarem com você, mas que o único sobre o qual você pode depositar a sua fé, em quem você pode encontrar a salvação, é Jesus Cristo. E é necessário que você renda o seu coração ao senhorio dele. Que você diga: Senhor, eu sou teu. Eu me rendo. Eu renuncio às minhas vontades. E eu me entrego à tua vontade. Porque ainda que o caminho da vida às vezes possa doer, é o caminho da vida. E eu não quero mais trilhar o caminho da morte, que é o caminho da desobediência. Nós vamos fechar os olhos agora e ore ao Senhor diante dessa palavra que foi ministrada. Faça sua oração pessoal. E se hoje você deseja entregar a sua vida ao Senhor e dizer: eu quero viver essa verdade, eu quero viver essa palavra, eu quero viver esse evangelho, eu recebo o confronto dessa palavra, eu me arrependo dos meus pecados, eu quero viver em novidade de vida. Diga isso ao Senhor. Porque são os ouvidos dele que precisam te ouvir.
E me procure depois do culto, procure o pastor João, que nós queremos te ajudar e orar com você. Senhor, nós nos colocamos na tua presença agora. Nós pedimos ao Senhor que nos visite com o teu poder. Pedimos ao Senhor que converta o nosso coração dos nossos maus caminhos. E se há alguém aqui que precisa, Deus, render a vida a ti, Pai, toca o coração dessa pessoa. Livra das algemas do pecado, da escravidão do pecado. Traz vida. Nós clamamos ao Senhor, Pai, que o Senhor nos ajude a entendermos o confronto da sua palavra e a mudarmos o nosso caminho com o coração arrependido. E nós agradecemos ao Senhor porque confiamos que a nossa transformação vem pela obra de Cristo e não pela força do nosso próprio braço, mas que os frutos de arrependimento são manifestos no nosso meio. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Que o amor de Deus, o Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, as consolações e a comunhão do Espírito repousem sobre a sua vida e se manifestem sobre ela hoje e sempre. Amém.